aumentam da esfera do jurídico à da constituição de um acervo. O arquivo é basicamente o locus privilegiado para o debate acerca da construção da memória. E para nós esse seminário é muito importante, além de marcarmos essa parceria com o Rio 450 anos, mas também para formar uma massa crítica para dentro da instituição, para os nossos servidores, pesquisadores que estão se debruçando sobre esse acervo. E para os autores, especialmente, existem dois processos que transformam um amontoado de papéis em um arquivo. O primeiro é realizado pelo arquivador e o segundo pela instituição de guarda que recebe, organiza e torna disponível o acesso. O arquivador é um colecionador, o Walter Conto. Sua função é instituir uma memória, sempre de maneira positiva. Organiza e coleciona os papéis pensando no a posteriori. Assim, o arquivador, no caso deste acervo Carlos Lacerda, seria o seu assessor de imprensa, Walter Conto, que, nas palavras do Viana Lissowski e do Sá, para qualquer um desses casos, e nesse caso específico, constitui a sua coleção de documentos segundo critérios que lhes são precisos: preocupação, vigilância, pragmatismo político, administrativo, econômico, eficiência, etc., orgulho, fantasia e até mesmo senso histórico. De qualquer forma, o arquivador constitui sua coleção como parte de si, segundo um movimento que é, em primeiro lugar, um exercício de controle sobre os eventos e que pode ainda estar erigido sua eternidade enquanto indivíduo, cujo único critério de aferição e sólida garantia é exatamente a memória. Então, é desse ponto de vista que essa documentação foi por nós apreendida. Nós poderíamos dizer que existem 4 modelos de arquivo que não são necessariamente excludentes e que, no caso do acervo que nos chegou pelas mãos do Dr. Mauro Magalhães, se encaixam nessas 4 tipologias. Ele veio caótico, chega ao centro de documentação de maneira desordenada e exige que os profissionais da área encontrem uma lógica que permita a sua consulta. Centrífugo, em que os documentos, geralmente de caráter administrativo, giram em torno da atuação do titular, no seu sentido amplo. Permitem, assim, perceber tanto as atividades do titular nas instituições da qual fez parte, como percorrer a trajetória destes órgãos. Centrípedo, porque os documentos, geralmente de caráter político, estão voltados para as questões do Estado, possibilitando esboçar um quadro do momento histórico, visto a partir da ótica privilegiada do seu organizador, no caso, Walter Conto. Monumental, no qual os documentos são acumulados seguindo a lógica de conferir ao seu titular um papel histórico, o qual certamente ele teve, mas cuja pintura se acha carregada nas tintas. E é a partir desta visão que, pactuando com a bela ideia que o Marcelo Caleiro nos apresentou de termos 100 anos de Carlos Lacerda entre conquistas e controvérsias, eu acho que esse é um foco bastante importante desta documentação. Aqui vocês têm um pouco das conquistas e das controvérsias, e a partir de 5 horas a gente inaugura uma exposição nas 2 salas do hall daqui, onde vocês vão ter isso bastante enfrentado pelos servidores do Arquivo Geral da cidade. Eu tenho uma sala sobre as conquistas, que foram muitas, mas se debate sim uma sala sobre as posições políticas de Carlos Lacerda, as suas alianças, enfim, como isso espelha muito da trajetória política do Brasil da segunda metade do século passado. Os eixos temáticos desse acervo seriam o caráter pessoal, intelectual, empresarial e político. A maior parte do acervo contempla a vida política, a militância política, a vida parlamentar, a conspiração pelo golpe de 64, a ditadura civil-militar e principalmente o período como governador do antigo estado da Guanabara, entre 1960 e 65. Grande volume documental acumulado pela assessoria de imprensa do governo, onde o Walter Conto era o chefe, e pela empresa Teleplan S.A., de propriedade de Walter Conto, e pelo jornal Tribuna da Imprensa, fundado por Carlos Lacerda, e local de difusão e debate das propostas políticas do denistas.
São aproximadamente 7 metros lineares de documentos textuais, 465 rolos de filme em tamanhos diversos, 408 fitas rolo, 122 fitas cassete, 40 discos vinis, cerca de 22 mil negativos, cerca de 5.400 fotografias, 26 livros, 6 pastas, 7 pastas e 6 encadernações de recortes de jornal. Isso era o acervo em depósito quando nós fizemos o recolhimento. É um acervo bastante diversificado em seus suportes documentais e extenso em sua dimensão física. Foram maciços e profundos esforços do Arquivo Geral para o tratamento técnico e arquivístico necessário à disponibilização dessa documentação. O projeto Soluções para o Armazenamento de Dados Digitais do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro contou com o patrocínio da FINEP e do CNPq. O projeto engloba a coleção Carlos Lacerda e outras séries documentais. O valor do investimento da FINEP foi de 1.200.000 e nós tivemos 23 bolsistas CNPq. Esses são os suportes originais e os suportes passados pela transferência de suporte, eles estão já já estão em CDs. 1.200.000 da FINEP nós usamos para aquisição de equipamentos e implementação de soluções de armazenamento de dados digitais, um storage com capacidade de 20 TB, alocados aqui no IPLAN, e eu agradeço ao Ricardo, presidente do IPLAN, que está aqui conosco, que é a empresa municipal de informática e dedicada exclusivamente ao Arquivo Geral, a prestação de serviços qualificados para a preparação do acervo para a digitalização e a difusão do acervo em ambiente web, também com a participação do IPLAN, através de uma base de dados chamada Arquivo Digital, que está online na página do arquivo, padronizada de acordo com as normas de descrição vigentes, que é a Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística e a Norma Brasileira de Descrição Arquivística. Para nós, essa experiência de tratamento arquivístico foi o estabelecimento de um método de tratamento para cada suporte encontrado, a identificação e a descrição de cada item documental de suporte textual, fotográfico e sonoro, a definição de um arranjo arquivístico que contempla a diversidade da coleção, o tratamento arquivístico com o estabelecimento de codificação adequada, a documentação de tipos textual, fotográfico e sonoro passaram por migração do suporte com ação de preservação, conservação e digitalização, a inserção das descrições e de versões reduzidas do acervo das imagens em baixa resolução com marca d'água que se encontram no arquivo virtual em processamento. A gente está paulatinamente colocando todas essas descrições na base e contemplam a seção Fundos e Coleções, o item Coleção Carlos Lacerda. No preciosismo dos arquivistas presentes, esse é o arranjo da coleção Carlos Lacerda. Ela está entre coleções particulares, coleção particular Carlos Lacerda e a identificação pela NOBRAD, acervo sonoro, acervo textual, iconográfico, audiovisual, bibliográfico e hemerográfico. Essas são todas as etiquetas de controle, o que permite que a gente tenha a absoluta certeza da documentação existente, enfim, do tratamento que ela vem recebendo. Se a gente encontrou a documentação nos moldes que se encontrou, a partir do investimento da FINEP, a documentação está toda em armários deslizantes, guardadas da melhor maneira possível. Mas
existem enormes desafios ainda a vencer, os quais eu sempre digo ao Dr. Mauro que ele vai nos ajudar bastante, que são os suportes de negativos fotográficos, que são as medidas de conservação e preservação e as ações de digitalização já realizadas, a identificação e a catalogação, a descrição e o tratamento arquivístico e a inserção na base de dados do arquivo virtual. Então, nesse momento, a gente precisa de mais material humano para fazer isso. E os suportes fílmicos, que nesse país, por vivermos num país tropical, se degradam com muita rapidez e custam muito caro de serem tratados. Nós precisamos da identificação e da catalogação, da descrição e do tratamento arquivístico, de medidas de conservação e preservação, a telecinagem e a digitalização e a inserção na base de dados. Mas se vocês puderem se lembrar um pouco de como nós estipulamos a diversificação da documentação, a gente se encontra hoje num resquício da documentação maior que precisa desse tratamento. Infelizmente, é o que nos demanda maior investimento financeiro. Enfim, então, para nós, da equipe do Arquivo Geral da Cidade, é um prazer poder compartilhar com vocês uma experiência de 2 anos de bastante sucesso na organização dessa documentação, sabendo que com um investimento, uma instituição pequena como essa é capaz de colocar um acervo deste volume aberto à população de uma maneira bastante rápida, além de formar toda uma memória dentro dessa instituição de boas práticas para o tratamento e a conservação e a difusão dessa documentação. Muito obrigada. Bom dia a todos, eu sou Marcelo Galero, sou presidente do Comitê 1450. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Beatriz, a nossa valorosa diretora aqui do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Primeiro, pela sua coragem em desenvolver esse trabalho. A gente sabe que as condições nem sempre são muito propícias, a gente enfrenta muitos desafios na administração pública como um todo, né? E a Bia, como eu ouço chamá-la no dia a dia, tem sido não só uma parceira do comitê, mas uma amiga, né, em que a gente pode confiar, ligar e falar e, enfim, compartilhar as nossas alegrias, as nossas frustrações também. Eu acho que é isso que vale na vida, então eu te agradeço muito, Bia, por estar sempre tão presente, tão próxima a nós e tem nos ajudado muito. Na realidade, a primeira instituição da Prefeitura que nós procuramos quando começamos essa aventura dos 450 anos foi justamente o arquivo, né, porque é nele que a gente consegue se valer justamente para resgatar e reviver essa memória. E qual não é o nosso papel que não esse, né? Ao celebrar 450 anos, nós celebramos a história da cidade, celebramos esse arcabouço cultural, artístico, que nós fomos capazes de forjar nessa porção de terra chamada Rio de Janeiro, e todos os personagens que ajudaram nesse processo de construção dessa memória, desse arcabouço, desse repertório do qual nós cariocas nos orgulhamos tanto. E que conforma essa experiência civilizatória tão única e tão invejada mundo afora, que é a experiência civilizatória carioca, né? Mas eu gostaria de falar um pouco, talvez, sobre o trabalho do comitê, rapidamente. Nós temos tido uma interlocução muito interessante com diversos setores da sociedade. Agora, no próximo dia 21, nós temos um evento no Palácio da Cidade em que vamos divulgar a marca vencedora do concurso da seleção pública que fizemos para a escolha da marca dos 450 anos. Nós vamos divulgar também o calendário preliminar de comemorações, vamos premiar os vencedores do concurso de ideias que fizemos por meio do portal Rio 450 e começamos aí uma segunda fase de trabalho no comitê, que é justamente o aprofundamento desse calendário preliminar, no sentido de termos um diálogo maior agora com os nossos parceiros institucionais e comerciais, de forma que em dezembro, então, nós avancemos para a fase 3 do nosso planejamento, que consiste basicamente na divulgação do calendário oficial das comemorações e no início da sua execução. Agora, quando nós começamos, então, essa jornada rumo a 2015, é claro que nós tivemos que revisitar o último jubileu comemorado por esta cidade, que foi, em 1965, o famoso 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro, que tinha como guia, como chefe, como mestre,
o governador Carlos Lacerda. Nós então nos debruçamos sobre o trabalho de Lacerda nesse momento tão importante para a cidade, e aí desde questões mais burocráticas, ou seja, como que ele administrou essa comemoração. Aí já vimos que, no final das contas, nós nos inspiramos, o prefeito Eduardo Paes se inspirou nele sem saber, né? Porque ele cria uma superintendência especial para cuidar do quarto centenário, na mesma estrutura da Secretaria de Turismo, né? E ele fala, inclusive, que o secretário de Turismo acumularia a função justamente para somar esforços. Nós fizemos um pouco diferente. O prefeito houve por bem criar um comitê para cuidar das comemorações dos 450 anos, mas o pensamento, no final das contas, foi semelhante. E aí nós começamos a ver como que foi a racional de Lacerda, né? O que ele pensou, qual era a lógica dele por trás dessa estruturação comemorativa, né? E aí a professora Marli Mota fala dessa vigilância comemorativa, uma pena que ela não pode estar aqui conosco hoje, mas ela fala muito dessa vigilância comemorativa que o Estado da Guanabara fez em relação a 65, né? Então a gente procurou entender o que consistia essa vigilância comemorativa, como que as coisas foram organizadas, né? E aí nós percebemos que, na realidade, as ações relacionadas ao quarto centenário se contextualizam em um momento muito importante para o Rio de Janeiro, que é justamente a saída da capital, né? E a busca dessa nova identidade, né? Um status único em toda a história do Brasil até hoje, né? Esse status de cidade-estado. Então é um momento em que a Bela Cap procura se reafirmar ou reencontrar a sua identidade dentro de um status sui generis, que nunca havia sido experimentado e que coube a Lacerda, na verdade coube ao meu tio, o embaixador José Sete Câmara, foi o primeiro governador da Guanabara, mas enfim, coube a Lacerda consolidar esse arranjo institucional que o Rio de Janeiro, por meio da lei de Santiago Dantas, acabou tendo, né? E aí, claro, a gente também não pode deixar de visitar as aspirações políticas que Lacerda tinha com as comemorações do quarto centenário, né? Na verdade, Lacerda não tinha uma Olimpíada para vender, não tinha uma Copa do Mundo, ele tinha o quarto centenário. Então, era a grande vitrine, era grande, pelo menos até onde as nossas pesquisas puderam ir e até onde as nossas conclusões chegaram. Ele também teve o quarto centenário como uma plataforma, inclusive como auge, né, de todas as realizações que ele faz ao longo do seu governo e com entregas muito específicas. E aí eu costumo dizer, o sarrafo está lá em cima, e Lacerda que o colocou lá, né? As comemorações engajaram a população, mobilizaram os cariocas e entregaram um legado tangível. O Aterro do Flamengo, a Doutora do Guandu, o Museu da Imagem do Som, 50 anos depois, tem uma nova fase agora para ser descortinada a partir do ano que vem. Enfim, o sarrafo está lá em cima e o desafio começa desde coisas mais comezinhas, né? Como a marca de Aloysio Magalhães, esse traço tão simples e tão arrebatador, né? E dia 21 a gente vai lançar uma marca, vamos ver se será tão arrebatadora quanto foi a de Aloysio Magalhães. Enfim. E aí eu gostaria de terminar falando talvez um pouco da minha experiência pessoal em relação a Lacerda, né? Como é que eu conheci Lacerda, enfim, eu tenho 30 e poucos anos. Comecei a conhecer Lacerda nos bancos escolares do Colégio Santo Inácio, e em que meu professor de História, profundamente anti-lacerdista, vendia a ideia de que Lacerda, na realidade, não era nada mais do que um golpista. E aí eu lembro a frase que ele fazia a gente ler no livro do Aquino, que dizia o seguinte, a frase sobre a campanha do Getúlio Vargas. E aí Lacerda dizia, né? Getúlio Vargas não deve ser candidato. Se for candidato, não deve ser eleito. Se for eleito, devemos recorrer às armas para apeá-lo do poder. Muito Lacerda nessa frase, né? Aquele ódio visceral, né, que ele tinha, mas muito reveladora, né, de que trata-se de um personagem, né? Ou seja, de um homem único, num momento único do Brasil, e que tinha sua virulência, mas que também tinha sua assertividade em relação aos problemas que a comunidade carioca vivia. Como eu falei, era um momento importante de consolidação de um arranjo institucional único, que
não se sabia nem ao certo como ia funcionar. A gente deve lembrar que quando o Estado da Guanabara é criado, não se sabia nem se ele teria competência para cobrar tributos municipais e estaduais. Só depois é que o STF precisa intervir para confirmar que sim, ele tinha essas duas competências, enfim. Então eu realmente fiquei apaixonado por esse personagem, procurei ler mais, li, eu acho que o primeiro livro comentava com o Maurício, deve ter sido dele, Lacerda na Guanabara, essa brilhante obra. Li mais recentemente o livro do Dr. Mauro Magalhães e também o livro da professora Marli Mota, né, de Cidade e Capital a Estado da Guanabara, enfim. Realmente um personagem que me fascinou. E quando o prefeito Eduardo Paes nos falou, Marcelo, olha, eu queria que você e a Bia abordassem Lacerda, porque trata-se do centenário dele. Então foi música para os meus ouvidos, porque realmente no final das contas foi uma oportunidade de eu me debruçar ainda mais do que já me havia debruçado, por conta de estar estudando o Parque Centenário, especificamente nesse ser, nesse homem chamado Carlos Lacerda. Então eu acho que hoje a jornada que nós temos é muito promissora, porque falar de Carlos Lacerda é sempre despertar ódios e paixões, mas acima de tudo é entender a história dessa cidade que nós tanto amamos, num momento crucial para ela, que foi a sua reafirmação em termos de identidade e o arranjo institucional, como eu falei, tão novo e que foi essencial para que nós hoje existíssemos como município, né? E aí a gente pode até debater em certa altura a fusão, né, Bia? Fica aí até uma provocação para o próximo seminário, e esse será certamente um tema que despertará também ódios e paixões. Mas enfim, senhores, muito obrigado pela presença de todos e mais uma vez agradeço a Beatriz por essa parceria tão importante e que nós desfrutemos então esse dia. Muito obrigado. Nós vamos ter que inverter um pouco o programa e vamos então dar início à mesa redonda. Lacerda, Caminhos Políticos, mesa mediada pela professora Ângela de Castro. Esse é o convite para sentar-se à mesa. Professora titular aposentada de História do Brasil da Universidade Federal Fluminense. Convido também o senhor Maurício Domingues Pérez, autor do livro Lacerda na Guanabara. E por fim, convido a senhora Joelle Puxou, autora da biografia de Samuel Weiner. Porque aqui assim, o S Sibéria, são os Então eu inicio os trabalhos dessa mesa, parabenizando ao arquivo da cidade a realização desse evento, um momento tão propício, não só de comemoração dos 450 anos da cidade, mas também de registro dos 50 anos do golpe civil e militar de 1964, onde o governador Carlos Lacerda é personagem incontornável, pelo menos. E, portanto, acho que é absolutamente pertinente uma reflexão sobre figura tão decisiva na história do Brasil quanto Carlos Lacerda. E, então, agradeço o convite que me foi feito, lamento a ausência da professora Marli Mota e agradeço mais uma vez a presença dos professores Maurício e Joé. Faço apenas um pequeno comentário, eu sou um pouco mais velha do que o Marcelo, né? Coisa pouca, de maneira que eu conheci o governador Carlos Lacerda, governador, pelo rádio, né? Ouvindo, eu conheci a voz do governador Carlos Lacerda, antes até, acredito,
evidentemente, as fotografias no jornal, até porque ele aparecia muito no jornal, né? Ele tinha jornal, embora depois não fosse mais propriedade dele propriamente dito, mas enfim, então eu conheci o governador dessa forma, o que é muito impactante, porque se o governador tem muitos defeitos, também tem qualidades, e uma delas certamente é ser um orador. Ele é um homem impactante falando e, portanto, essa é uma memória forte que a gente tem de alguém, né? A voz que fica guardada. E depois eu passei a conhecer muito melhor, do ponto de vista acadêmico, o governador Carlos Lacerda, porque, como eu sou da mesma idade da professora Maria, eu sou orientadora de tese de doutorado, que é exatamente, se converte no livro mencionado, e nesse sentido eu pude acompanhar muito de perto esse trabalho sobre Carlos Lacerda. Mais uma vez registrando que é difícil falar da história do Brasil, sobretudo pós-45, quando a gente tem um sistema partidário efetivo, quando a gente tem eleitores, quando a gente tem, afinal de contas, um experimento efetivo de liberal-democracia, sem conhecer o governador, sem conhecer esse político que foi Carlos Lacerda, intervindo decisivamente, pelo menos em dois momentos fundamentais, né, dessa república do pós-45, em 54 e depois em 64. Bom, mas sem mais delongas, eu vou passar a palavra aos palestrantes da mesa. Em primeiro lugar, Joelle. Eu acho melhor. Não? Você acha melhor? Acho, porque ele começa com a série, eu já vou no contra, né? Então faremos isso, porque aqui nós somos já não modernos. Eu também, e acho que a igualdade de gênero vai prevalecer sobre outros critérios. Claro. Né? Então, primeiramente, professor Maurício, depois Joelle, vamos combinar 30 minutos. E depois a gente abre para o público. Por favor, Maurício. Olha, eu não apresentei. O professor Maurício é do IBME, que já falou no livro dele, e a professora Joelle da Fundação Casa de Rui Barroso. Vocês vejam que eu estou me sentindo aqui razoavelmente em casa. Joelle, por favor. Maurício, por favor. Vocês estão me ouvindo? Sim? Assim, não. Fique ligado. Eu tive que ligar ainda. Bom dia. Então, eu queria começar comentando, parece, duas ideias que vale a pena entender sobre Carlos Lacerda. Ele é um louco. Há vários tipos de loucos. Né? Há o louco maluco beleza do nosso querido Raul Seixas, não é o caso. Há o louco psiquiatra, psicopata, não é o caso. Mas eu penso que ele é um louco no sentido de que ele fez algumas coisas que atentaram contra os seus próprios interesses. Agora não há muito tempo, mas se alguém quiser saber, por exemplo, como é que nós temos hoje um Parque Lage, o Parque Lage foi à custa dele perder o seu grande aliado, que era o jornal o Globo, e o Roberto Marinho, num ano de eleição. Então acho que isso é um exemplo de loucura. O outro elemento importante é entender que ele é uma figura carismática, por isso vai provocar os amores e ódios num jogo político bastante peculiar de 46 a 64. Esse carisma, por exemplo, se pode notar pelo fato de que um dia, quando nem era político, era apenas um jornalista, no meio da campanha contra o Samuel Weiner, em 53, aparecem 4 oficiais da aeronáutica e dizem a ele: você corre risco de vida, você tem ameaças, e nós vamos no horário extra fazer seus guarda-costas. Isso sempre me chamou a atenção. Se eu fosse um oficial da aeronáutica, eu não faria isso de graça jamais, muito menos me apresentaria para isso. Né? Então, o que tinha esse homem para que 4 oficiais da aeronáutica, majores, tivessem esse tipo de comportamento e oferecimento? Porque ele tinha um carisma muito peculiar. Bom, além disso, vocês sabem que ele chega para a candidatura ao governo da Guanabara
sendo aquele que era o assassino do pai dos pobres, sendo aquele que era o corvo, sendo aquele que jogava pedra em todo mundo, era a metralhadora giratória, e agora finalmente ele assumiu um governo e, portanto, tinha uma vidraça gigantesca, né? Prova agora que você sabe fazer, porque falar é fácil.